Eu tenho escutado muito e chego a ficar impressionada. As pessoas, às vezes, num comentário, ou numa ligação, ou um comentário no Instagram, eles falam assim: Dona Zilda, eu não consigo ver o vídeo ou da meia-noite, ou o vídeo da manhã, ou o vídeo das 18 horas. Eles não conseguem. Aí eles me explicam, às vezes, por que não conseguem. E eu fico me perguntando: mas, meu Deus, como é que as pessoas querem resolver sua vida? Como é que as pessoas querem ter uma vida abençoada, uma vida tranquila? Se a pessoa não tem, não se esforça para ver, para escutar os vídeos. Amigas e amigos, quando a gente quer mudar a vida da gente, quando a gente quer ter paz, você consegue, você consegue ver os vídeos até mais. Até mais. Eu estou sendo muito sincera para vocês. Ou seja, será que vocês, num frio, em grau negativo aqui em Santa Catarina, 77 anos, de graça, sem você conhecer ninguém, você vai levantar 4 horas da manhã para fazer oração e Ho'oponopono para as pessoas que estão doentes? Pessoas que você nem conhece, só pelo fato de ser membro do canal? Ninguém faz isso, mas eu fazia. Eu fazia para 9, de 9 foi baixando. Graças a Deus, ontem, às 3 me ligaram que estão livre. Não tem mais problemas, células nenhuma, doentes. Os médicos liberaram. Então eu fico pensando, será que as pessoas tinham essa coragem de levantar 4 horas da manhã, se eles não se esforçam para escutar os vídeos? Porque, amigas, não é que vocês escutando os vídeos, não é que vocês escutando os vídeos, vocês vão receber o milagre, porque eu não faço milagre. É que vocês se esforçando para ver os vídeos, tanto faz ser meu como de outro canal, é como a gente ir para a igreja. Se você não parar, não se dedicar com aquilo que você quer, você não vai conseguir ter fé. Escutar a oração é uma coisa. Tomar posse da fé, ter uma conexão com Deus, é outra. E você só tem essa conexão com Deus quando você está se esforçando para assistir aquele abençoado vídeo. Você tem a conexão com Deus. Eu conheço uma poderosa aqui que ela levanta para ir para o serviço 4h10 da manhã. Ela falou: Dona Zilda, eu escuto todos os vídeos da senhora. Eu escuto com fone de ouvido, mesmo trabalhando. Ela falou: é só 15 minutos, eu escuto com fone de ouvido. Mas eu escuto. E só tem sucesso, só tem conexão com Deus quando você realmente se esforça com aquilo. E o que eu acho mais engraçado, as próprias pessoas mesmo me contam. É, é muito engraçado. Aí eu vejo a simplicidade das pessoas. Minha amiga e meu amigo. E para que vocês tenham essa conexão com Deus, não tem outro jeito, minhas amigas. É praticando o Ho'oponopono.
ou um jeito ou outro. Ou você pratica o Ho'oponopono, ou você tem uma conexão com Deus através da oração. Senão, você não vai. Você não vai ver filho curado. Você não vai se curar. Você não vai ver sucesso em nada, porque sem Deus, nada funciona. Nada funciona. E não tem como. Não adianta vou pular a oração das 5 da manhã, porque está frio, ou porque eu estou trabalhando, nada a ver. Você pode. Quando você quer, você faz acontecer. E quando você se esforça e faz acontecer, Deus está vendo e a mão dele está em cima. Você está fazendo acontecer. Você está fazendo acontecer. Não tem como você pular um vídeo e querer ter sucesso. Todas as seis pessoas que tiveram sucesso com o propósito saindo do atoleiro, todas seis trabalham em hospital, todas seis falaram a mesma coisa. Eu assistia e ainda anotavam que elas tinham dúvida. 2 comprou Bíblia, porque elas queriam entender. Quer dizer, 6 tiveram sucesso. Essas 6 trabalham. E muitas não trabalham. Quer dizer, as pessoas não resolvem a vida deles porque não têm vontade. Eu levantava 4 horas para fazer oração e Ho'oponopono para essas poderosas que estavam doentes. Parei de levantar, agora, ontem, quinta-feira. Foi o último dia que eu acordei 4 da manhã. Porque agora eu só faço Ho'oponopono para 2 mães e para os meus filhos. Mas uma mãe, pare de falar de medo. Porque não adianta eu estar fazendo Ho'oponopono para você e você falando que tem medo disso, tem medo daquilo. E a outra mãe também, não adianta eu fazer Ho'oponopono para você, nem oração, e você está falando só no diminutivo. Gente, são cada manias que as pessoas têm. E a gente está explicando, gente, estudem, façam Ho'oponopono, orem, faça, aconteça. Nada. Eles não praticam, acho que até praticam. Mas com a mente lá, não sei aonde. Porque não muda. Essa que me diz que tem medo, acho que ela está piorando cada vez mais. E eu vou repetir. Eu não faço milagre. O milagre é você que faz. Mas é você escutando, entrando na tua mente. Entrando na tua mente, para você ver que a vida que você leva, você precisa mudar. Você precisa mudar. Você não pode viver com medo. Você não pode viver falando no diminutivo. O meu filhinho, um dinheirinho, uma casinha, uma mesinha, uma cadeirinha. Vocês precisam mudar. Você não pode ficar, eu não vou ver o vídeo agora. Repetindo, eu levantei 2 anos. Eram 9 pessoas. Eram 9 pessoas, membros do canal, com problemas de saúde grave. Fazendo quimioterapia e radioterapia. E eu falando, não, você não vai morrer dessa, você vai sarar, você vai ficar curada. E graças a Deus, zerou quinta-feira, zerou a última. Hoje eu só faço oração para 2 mães e para os meus 3 filhos. E eu vejo as pessoas hoje falar que não conseguem ver os vídeos. Ai, dona Zilda, eu não consigo ver os vídeos. E o problema continua. Não consegue ver os vídeos, os 3 vídeos.
você não consegue ver os vídeos, você não consegue meditar, você não consegue fazer os mantras que está explicando, você faz da boca para fora, sem nenhum sentimento, sem nenhuma certeza. Continua o filho com problema, continua você com problema, continua a vida mais para lá do que para cá. Por que você não quer? Não tem, minhas amigas. Pratiquem esse abençoado Ho'oponopono. Pratiquem. De primeiro eu gostava de, por eu não ter família, né, ter só os meus filhos, minha família são 9 pessoas, que é meus filhos, meus netos, meu genro e minha nora, são 9 pessoas. Então eu comecei a pegar uma amizade com as pessoas da internet. Então eu comecei a bater papo com as pessoas do Instagram. Mas aí eu vi que as pessoas estavam indo totalmente por caminhos errados. Por caminhos errados que eu digo assim. Porque não tem como a gente estar ensinando e dar certo para 3 e para 20 e 30 não. E só dá certo para aquelas pessoas que são mais jovens, que devia ser o contrário. Devia dar certo para aquelas pessoas que são mais velhas. Não dá certo para pessoas que são mais jovens. Pessoa até 27 anos, 22 anos, 27 anos, dá tudo certo. Então, eu fui conversando com as pessoas e fui vendo que realmente não é melhor ficar. É melhor eu diminuir essa amizade, porque não tem condição. Não tem condição, porque cada vez que eu escuto algo negativo, eu estava ficando triste. Cada vez que eu escutava algo negativo, eu ficava triste, porque eu me pergunto do que é. Meu Deus! Mas do que adianta eu estar levantando, fazendo oração 5 da manhã, 18 horas, intercedendo meia-noite por esse povo? Por que eu não continuo intercedendo sem ninguém saber? Aí eu parei de conversar com as pessoas pelo Instagram. Parei de conversar com as pessoas pelo Instagram. Converso com algumas pessoas sem falar e a gente conversa, mas outros assuntos sem ser os assuntos do dia a dia do canal, porque pedido de oração é no canal, mas as pessoas levam o pedido de oração lá para o Instagram. Então, por isso que eu parei. Eu quero gravar para vocês. Sei que não sei se vai valer a pena, porque se vocês não tiram o vício de vocês com o Salmo 6, mas eu vou gravar para vocês o que eu fiz. Vocês estão lembrados que eu gravei aqui algo contando dos exames do meu filho, que a gente começou aqui, fomos terminar em Curitiba. Vocês lembram desse vídeo, né? Então, como a doutora pediu outro exame do meu filho, o exame que ela pediu uma transtorácica. Aí meu filho falou, mãe, eu não tenho tempo para isso, é tão desgastante, mãe, ficar indo daqui para Curitiba, eu tenho as crianças, eu tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que levar as crianças para o esporte, tenho que levar as crianças para o inglês. Ele falou, é muita correria, mãe, e eu tenho que trabalhar, porque ele trabalha com bolsa de valores. Eu não quero que a senhora fique triste, mas eu não quero mais fazer exame. Eu falei, meu filho, eu não estou falando para você fazer o exame, eu só quero falar para você que problema de coração, ela quer ver como é que está seu coração, você já fez uma cirurgia de coração, ela quer ver como é que está, se está tudo bem, se está tudo bem para ela passar o medicamento. Só por isso, se você tem 2 filhos, meu filho, você tem 2 filhos que você cria, e você tem que cuidar da sua saúde por causa dessas crianças. Ele falou, mãe, mas eu não quero. Eu não quero fazer exame. Eu não quero ir atrás de médico. Eu não quero mais. Gosto muito da senhora, respeito muito a senhora. Sei que a senhora paga um plano de saúde muito caro para que os filhos da senhora tenham saúde. Eu sei que a doutora é muito boa, mas é questão minha. Eu não quero mais. Eu não quero fazer exame. Fazer o quê, meu filho? Fique à vontade. Já que você não quer fazer exame, não posso fazer nada.
Ele tem 50 eu sempre confundo. Meu filho tem 54 anos. Eu vou fazer o quê? Brigar com ele? Chamar a atenção dele? Explicar para ele que ele está errado? Sendo que ele sabe que ele está errado 100%, e não querer fazer exame, não querer fazer tratamento, não querer saber de médico, não querer saber de nada, ia adiantar eu brigar com ele? Ia? Não ia. O senhor fala comigo. Faça assim, 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 que ele vai. E eu fui fazer exatamente como Deus me falou. Aí é quando eu recebo mensagem de Deus. Muito difícil. É muito difícil. As pessoas ficam achando que eu recebo mensagem de Deus todo dia. Não, eu não recebo mensagem de Deus todo dia, não. Eu recebo mensagem de Deus. Quando menos eu espero, eu recebo uma mensagem de Deus. O Senhor mandou fazer. E eu comecei a fazer. Quando completou 7 dias certinho, que é o número da perfeição, 7 dias que foi ontem. Não, foi hoje. Eu confundo que é meia-noite. Hoje, sexta-feira. Meu filho mandou uma mensagem, 9 horas da manhã. Manhã, eu fui lá na clínica, mas já me marquei o exame, resolvi fazer o exame amanhã. Eu fui lá na clínica, marquei o exame, fazer dia 9, vou fazer os exames, porque tem que ir, tem que marcar, e tem que ter o tempo, até porque é muita gente. Não precisou eu brigar, não precisou eu ficar me lamentando, não precisou nada, eu só precisei de Deus. Eu só precisei única e simplesmente de Deus. O que eu falei? Senhor, ele tem 54 anos, Senhor. A médica precisa dos exames, Senhor. Eu pago o plano de saúde. Ele tem carro. Ele tem 54 anos, ele pode fazer esses exames. Mas eu não posso fazer nada, meu Deus. Eu moro sozinha. Mas eu não vim conversar com Deus numa sala. Eu fui conversar com Deus no meu local sagrado. Qual é o meu local sagrado? O meu quarto, onde eu sempre faço oração. Fechei a porta e fui conversar com Deus. Porque é assim que está na Bíblia, explicando. Mas por que eu tenho essa sabedoria, essa calma? Porque eu sou praticante de Ho'oponopono. E eu sei que é só Deus que resolve. Mais ninguém. Não tem ninguém para resolver. Então eu vou gravar para vocês o que Deus mandou eu fazer. E vou gravar para vocês, para que vocês façam também para os filhos de vocês, quando vocês quiserem resolver algo. É algo tão fácil, mas se vocês não fizerem, não vai resolver nada, a vida de vocês continua do jeito que está. Muito pelo contrário, vão envelhecendo e a vida vai passando, vai envelhecendo e a vida vai passando, e a pessoa vai se definhando, porque o idoso, quando vai sofrendo, vai se definhando. Vai se definhando. Eu me encontro com pessoas de 40, 50 anos que aparentemente elas estão mais velhas do que eu. Mas é por causa de sofrimento. A aparência da pessoa vai se acabando por causa de sofrimento, porque não mudam a mente, não reprogramam a mente, não mudam a mente continua acelerada, a mente continua negativa. Ai, mas fulano não fala e tal coisa, não, mas eu falo da boca para fora. Não existe nada da boca para fora. Não existe nada. Ai, foi de momento. Não, e você falou porque já está na mente. Já é uma coisa que está na mente. Então, eu não precisei brigar com ele, não precisei ficar triste, não precisei passar sono, não precisei de nada. Porque de nada adianta eu ficar triste se eu tenho Deus. De nada adianta eu ficar sofrendo se eu tenho Deus. Quem tem que resolver os meus problemas é Deus. Eu só preciso contar para Ele. E Ele é quem tem que resolver, não sou eu. Porque eu não posso resolver nada. Eu só posso fazer o que Ele manda. E o que Ele manda eu passo para vocês.
Eu passo para vocês. O ano passado, quando eu fiz o jejum do mês 7, que começa dia 7 agora, acho que foi 4 ou 5 pessoas que teve grande resultado. Porque foram as pessoas que se dedicaram. Igual os 33. Gente, 33 é o número da maestria. Só mesmo quem não presta atenção e quem não faz, quem não tem o menor interesse. O menor interesse. Então, se vocês fizerem o que eu fiz com meus filhos, vai dar certo. Quem curou, quem fez ou quem está fazendo o Salmo 6 para tirar o vício do filho, para curar o filho? Quem está rezando o Salmo 7 para tirar o filho da justiça antes que entre numa cadeia? Amigas e amigos, quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente não quer, entra no ouvido e sai no outro. Quando a gente não quer, a gente joga o problema para outra pessoa, achando que a outra pessoa vai resolver. Nem eu, nem o padre, nem o bispo, nem ninguém resolve problema de ninguém, porque Jesus não resolveu. Jesus curou todos aqueles que tiveram fé. Por isso que eu fui curada com a oração do bispo Bruno Leonardo, porque eu tomei posse. Quem não conhece essa história, eu já falei em 2 vídeos. Por isso que eu fui curada na Igreja Universal, porque eu tomei posse da fé. Por isso que eu fui curada no mundo, estou aqui falando com vocês, caminhando e falando, e com o meu cérebro funcionando, porque eu tomei posse da fé. Por isso que eu resolvo meus problemas, porque eu tenho meu amigo que é Deus, e eu tenho fé. E graças a Deus programei a minha mente para não ter medo, não duvidar, não murmurar, não ficar falando bobagem, besteira, ai, fulaninho, cicraninho, não sei o quê. Não, a gente tem que ter atitudes. A gente tem que ter atitude de Deus, mente de Deus, fala de Deus. Porque eu vivo assim. Eu não fico parada pensando bobagem, não. Eu fico com Deus. Em qualquer momento da minha vida, eu fico com Deus. Eu estou andando sempre um japa-mala que eu inventei. Se é de eu ficar para cima e para baixo, pensando bobagem, eu ando praticando o Ho'oponopono. Eu ando praticando o Ho'oponopono. Porque quando eu entro no comércio, eu boto o Ho'oponopono, o japa-mala que eu inventei no bolso e pratico na mente. Porque eu preciso de paz. Eu preciso de mais paz do que o que eu tenho. Então, meu filho foi lá, não precisei nada. Foi lá marcar o exame marcou hoje, sexta-feira. Para o dia 9 agora, ele fazer uma transtorácica. Para quem disse que não queria saber. Ele mesmo já marcou o exame, ele mesmo já ligou para a doutora Heloísa e marcou a consulta. É assim, gente. Precisa. Quando você tem Deus, não precisa churumingar, não precisa gritar, não precisa espernear. Você tem Deus. Você tem Deus. Se você tem Deus, não precisa muita coisa, não precisa nada. Nem muita coisa, não precisa de nada, mais nada. Você só precisa de Deus. Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou cuidar de você. Eu botei você no mundo. Mas para que você tenha essa tranquilidade, você precisa praticar o Ho'oponopono. Sem o Ho'oponopono, sem Deus, não perca seu tempo. Um beijo no coração de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido algo ou aprendam. Eu vou interceder por vocês. Até o próximo vídeo.